Tratado Historiográfico. A Anatomia da Vida Privada. Volume 5. Da Primeira Guerra Mundial aos nossos dias. Coordenação de Antoine Prost e Gérard Vincent. Seção 1. As catástrofes bélicas e as mutações demográficas da intimidade. Subseção 1,1. A Grande Guerra, a mobilização total e a erosão do patriarcado. A eclosão da Primeira Guerra Mundial no ano de 1914 representou o colapso definitivo do equilíbrio europeu oitocentista e inaugurou a era da mobilização total, alterando profundamente as bases materiais e morais da vida privada em todo o continente. Antoine Prost demonstra que a partida massiva de milhões de homens jovens para as trincheiras de combate provocou uma ruptura abrupta no cotidiano dos lares e na autoridade do modelo patriarcal burguês. Diante da ausência prolongada, do aprisionamento ou da morte dos chefes de família, as mulheres foram forçadas pelas circunstâncias a assumir o comando autônomo das decisões domésticas, a gestão dos orçamentos financeiros, a educação exclusiva dos filhos e a chefia legal das propriedades rurais e urbanas. Essa necessidade prática quebrou a dependência tradicional da figura feminina em relação à tutela do marido ou do pai. Essa transformação das rotinas domésticas estendeu-se imediatamente para o mundo do trabalho exterior. Com o ingresso massivo da mão de obra feminina nas fábricas de armamentos e munições, nos sistemas de transporte público das metrópoles, nos hospitais de campanha e nos escritórios comerciais de administração pública. A autonomia financeira conquistada pelas mulheres e a sua participação ativa no esforço de guerra abalaram as antigas justificativas morais e filosóficas que sustentavam a sua menoridade jurídica e o seu confinamento ao papel de anjo do lar. As mulheres passaram a frequentar os espaços públicos, como cafés e reuniões, sem a necessidade de uma escolta masculina, alterando os códigos de vestuário com o abandono dos espartilhos e a adoção de cabelos e saias mais curtos. Ao retornar dos campos de batalha, os homens encontraram uma nova configuração das relações de gênero no interior da residência, caracterizada pela exigência feminina de maior liberdade de movimento, pelo declínio do respeito cego à autoridade paterna e por uma gradual redefinição dos direitos civis das mulheres na maior parte das nações ocidentais, desencadeando debates legislativos sobre o sufrágio feminino e a capacidade jurídica das esposas. Subseção 1,2. O trauma dos combatentes e a intromissão da dor no espaço doméstico. O retorno dos soldados sobreviventes da Grande Guerra introduziu o trauma psíquico e a invalidez física em larga escala no recesso dos lares europeus, transformando radicalmente a atmosfera afetiva da privacidade familiar. Centenas de milhares de homens regressaram às suas casas mutilados, cegos, desfigurados ou portadores de graves distúrbios psicológicos causados pelo bombardeio contínuo e pelo horror das trincheiras, um fenômeno que a medicina da época catalogou como neurose de guerra ou choque de granada. A residência familiar, idealizada no século XIX como um refúgio intocado de paz, estabilidade e regeneração moral, transformou-se em um cenário de cuidados médicos cotidianos, sofrimento silencioso, pesadelos noturnos e imensas dificuldades de readaptação emocional por parte dos veteranos. As esposas, filhas e mães acumularam a função de enfermeiras domésticas permanentes, gerenciando corpos masculinos fragilizados e mentes estilhaçadas que já não correspondiam ao ideal de virilidade, força e proteção econômica exigido pela mentalidade anterior. O silêncio obsedante dos veteranos de guerra sobre os horrores testemunhados no fronte ergueu barreiras invisíveis de incomunicabilidade entre os cônjuges, gerando distanciamentos afetivos,
surtos de violência doméstica e profundas tensões psicológicas que marcaram a intimidade de toda uma geração. A dor, a invalidez, a dependência física e a memória da violência industrializada deixaram de ser eventos externos para se infiltrarem de forma perene no tecido das relações domésticas mais resguardadas, desmistificando a ilusão burguesa de que o lar poderia permanecer isolado das tragédias políticas e militares da história pública, transformando o luto e a melancolia em companheiros habituais da vida privada familiar no período entre as duas guerras mundiais. Seção 2. A habitação contemporânea. O conforto individual e a redução do lar. Subseção 2,1. O urbanismo de massa, os conjuntos habitacionais e o conforto tecnológico. O período posterior à Segunda Guerra Mundial, especialmente durante os anos de intenso crescimento econômico, conhecidos como as 3 décadas gloriosas, foi caracterizado por uma crise de moradia sem precedentes, desencadeada pelas extensas destruições bélicas e pelo avanço acelerado do êxodo rural em direção às indústrias. Para responder a essa urgência demográfica e social, os Estados europeus promoveram amplas políticas de urbanismo de massa, baseadas na desapropriação de terrenos e na construção de grandes conjuntos habitacionais periféricos e edifícios de apartamentos padronizados de arquitetura funcionalista. Os historiadores deste volume demonstram que essas novas habitações sociais, embora criticadas pela monotonia de suas fachadas de concreto e pela padronização das existências, democratizaram o acesso ao conforto tecnológico e aos padrões modernos de higiene para as classes trabalhadoras urbanas, que antes viviam em cortiços insalubres. A organização interna do apartamento contemporâneo abandonou definitivamente a hierarquia espacial burguesa do século XIX para adotar uma disposição focada na racionalização do trabalho doméstico e na valorização do bem-estar biológico direto de seus filhotes. Membros. As habitações foram equipadas com sistemas centralizados de aquecimento térmico, redes estáveis de eletricidade, água quente abundante e isolamento de umidade. A cozinha foi integrada ao núcleo da residência por meio de designs compactos e funcionais que incluíam a geladeira, o fogão a gás e a máquina de lavar louça, deixando de ser um espaço de segregação da criadagem para se converter em um local de convivência familiar direta e de consumo rápido. Os eletrodomésticos transformaram os rituais de consumo alimentar e as rotinas de asseio doméstico em atividades mais rápidas, limpas e eficientes, liberando tempo livre para o lazer dos moradores e alterando a economia interna do lar. Subseção 2,2. O quarto individual dos filhos e a consolidação da privacidade jovem. A melhoria nas condições financeiras das famílias assalariadas e o planejamento familiar, que reduziu de forma consciente o número de nascimentos por casal, permitiram uma alteração histórica na distribuição interna das moradias contemporâneas. A partir das décadas de 1950 e 1960, consolidou-se o direito de cada filho a possuir um quarto individual no interior do lar, rompendo com o hábito tradicional de partilha coletiva de leitos e aposentos entre os irmãos, que caracterizava as moradias das classes populares e médias do passado. O quarto individual passou a ser encarado pelos psicólogos, sociólogos e pedagogos da época como um elemento indispensável para o desenvolvimento saudável da personalidade, da criatividade e da autonomia da criança e do adolescente. Esse espaço residencial transformou-se no quartel-general da cultura jovem contemporânea. Um território íntimo onde os filhos conquistaram a liberdade de expressar as suas identidades particulares, longe da vigilância contínua e do julgamento moral dos pais.
As paredes dos quartos juvenis foram povoadas por cartazes de ídolos musicais do rock e do cinema. E a introdução de tecnologias individuais, como o aparelho de rádio portátil, o toca-discos, o gravador de fita cassete e, posteriormente, o computador pessoal e o videogame permitiu que os jovens consumissem produtos culturais e estabelecessem canais de comunicação direta com os seus pares, sem passar pela mediação ou censura da sala de estar familiar. O quarto fechado à chave passou a simbolizar uma nova fronteira de privacidade geracional, onde os adolescentes exerciam o seu direito ao segredo, à expressão da sexualidade, à rebeldia comportamental e ao cultivo de subjetividades inteiramente independentes das tradições ideológicas familiares. Subseção 2,3. O banheiro independente e a racionalização do cuidado corporal. A revolução nos hábitos de higiene corporal completou o seu ciclo de isolamento e especialização no século XX através da generalização do banheiro privativo, independente e equipado para cada unidade residencial, independentemente da extração de classe social dos moradores da cidade. O uso de tinas móveis de madeira ou bacias de metal foi sepultado pela história material. E o banheiro contemporâneo transformou-se em um espaço revestido de cerâmicas laváveis, equipado com chuveiros elétricos ou a gás, pias de porcelana com torneiras misturadoras, espelhos planos iluminados e vasos sanitários fixos dotados de escoamento hidráulico em rede fechada de esgotos. Esta configuração material transformou os rituais de asseio em atos de recolhimento solitário absoluto, rápido e frequente. O cuidado com o corpo foi racionalizado pela medicina sanitária e pela pujante indústria de cosméticos, transformando o banho diário, o uso de desodorantes, a escovação dos dentes, o barbear e a depilação em deveres higiênicos obrigatórios associados à civilidade, à empregabilidade e à aceitação social urbana. Ao mesmo tempo, o banheiro foi ressignificado pela sensibilidade contemporânea como um espaço de relaxamento individual e intimidade psicológica profunda. Um local onde o indivíduo trancava a porta por dentro para ficar a sós com a sua própria nudez física. Purificado do cansaço do trabalho externo e protegido contra os olhares, as cobranças afetivas e as interrupções dos demais membros do grupo doméstico, tornando-se o cômodo de maior isolamento na casa moderna. Seção 3. A redefinição dos arranjos familiares e a revolução comportamental. Subseção 3,1. A pílula anticoncepcional, a autonomia sexual e o fim do casamento tradicional. A introdução e a comercialização da pílula anticoncepcional na década de 1960 representaram uma das maiores revoluções na história da vida privada e dos costumes do Ocidente contemporâneo. Gerard Vincent analisa como a dissociação técnica, quimicamente segura e controlável entre o ato sexual e a possibilidade biológica de procriação destruiu os alicerces morais da ética sexual tradicional, que havia sido defendida durante séculos pelas igrejas cristãs e pelas estruturas patriarcais burguesas do direito civil. A sexualidade foi emancipada da sua função reprodutiva exclusiva e passou a ser valorizada pela sociedade como uma dimensão legítima de prazer individual, expressão afetiva, comunicação interpessoal e realização pessoal dos parceiros no fórum íntimo de suas existências, liberando o corpo feminino do medo constante da gravidez indesejada. Essa revolução comportamental alterou profundamente a estabilidade, a durabilidade e o significado social da instituição do casamento. O casamento civil ou religioso deixou de ser encarado pelas novas gerações como um contrato indissolúvel de transmissão de patrimônio,
aliança de linhagens ou como um destino social obrigatório para validação dos sujeitos. A difusão das leis de divórcio por mútuo consentimento, a descriminalização do adultério, a legalização do aborto em diversos países e a aceitação social crescente do concubinato e da união livre minaram a rigidez do modelo familiar nuclear clássico. A vida privada passou a comportar uma pluralidade inédita de arranjos afetivos, marcados pela busca de igualdade de direitos entre os cônjuges, pela fluidez dos compromissos amorosos e pela valorização da autonomia existencial de cada indivíduo dentro e fora das parcerias afetivas, tornando a coabitação uma escolha baseada na persistência do afeto e não na coerção legal. Subseção 3,2. A emancipação das mulheres e a dupla jornada de trabalho no lar. O avanço dos movimentos feministas de segunda onda nas décadas de 1960 e 1970 impulsionou transformações jurídicas, políticas e econômicas que redefiniram o estatuto da mulher na sociedade contemporânea, garantindo a igualdade de direitos civis nos códigos nacionais, o acesso amplo e majoritário às universidades e o ingresso definitivo das mulheres casadas e com filhos no mercado de trabalho profissional assalariado. O confinamento feminino ao espaço doméstico foi denunciado como uma forma de opressão social e dependência econômica, e a identidade das mulheres desvinculou-se da exclusividade dos papéis tradicionais de esposa submissa e mãe devotada. A pátria potestade foi substituída pelo poder familiar compartilhado na legislação civil. No entanto, a conquista do espaço público do trabalho profissional gerou novos conflitos, cansaços e contradições no recesso da vida privada, manifestados através do fenômeno da dupla jornada de trabalho. Embora as mulheres tivessem assumido responsabilidades econômicas externas equivalentes às dos homens, os registros sociológicos e as pesquisas de uso do tempo, analisadas neste volume, demonstram que a divisão do trabalho doméstico interno permaneceu profundamente desigual durante décadas. A gestão da limpeza da casa, o preparo da comida, as compras de mantimentos e o cuidado direto com a educação. A alimentação e a saúde dos filhos continuaram recaindo majoritariamente sobre as costas das mulheres, exigindo exaustivas jornadas de trabalho invisível e não remunerado após o expediente nas empresas. Esse descompasso gerou tensões cotidianas, ressentimentos afetivos e discussões conjugais contínuas no interior dos lares, transformando a divisão das tarefas domésticas e o cuidado dos dependentes em um dos principais campos de disputa política, ética e moral da vida privada contemporânea. Subseção 3,3. A pluralidade de arranjos. Famílias monoparentais, recompostas e a visibilidade homossexual. O colapso do monopólio do modelo familiar nuclear tradicional burguês deu lugar, nas últimas décadas do século XX, a uma diversificação acelerada dos arranjos residenciais e das teias de parentesco. O aumento das taxas de divórcio e a consolidação da independência financeira e jurídica feminina impulsionaram a proliferação das famílias monoparentais, chefiadas, em sua imensa maioria, por mulheres solteiras, divorciadas ou viúvas, que assumiram sozinhas a criação e o sustento dos filhos. Surgiram também em larga escala as famílias recompostas. Estruturas complexas originadas a partir de novos casamentos de pessoas que já possuíam filhos de uniões anteriores, exigindo a invenção cotidiana de novos papéis afetivos, nomenclaturas familiares e formas de convivência entre padrastos, madrastas, enteados e meio-irmãos sob o mesmo teto residencial.
Simultaneamente, as lutas pelos direitos civis e as revoluções comportamentais permitiram a conquista progressiva da visibilidade social e jurídica por parte das populações homossexuais. A homossexualidade, que durante o século XIX havia sido criminalizada pelo Estado e catalogada como doença mental ou perversão moral pela medicina, abandonou a clandestinidade dos encontros secretos e a vergonha do isolamento para reivindicar o direito à constituição de famílias homoafetivas legítimas. A vida privada abriu-se para o reconhecimento de novas formas de amor, parentalidade, coparentalidade e parceria afetiva, forçando o direito civil a reformular os conceitos ancestrais de casamento, adoção, herança e parentesco biológico para abrigar a pluralidade das identidades sexuais e afetivas no cenário contemporâneo, consolidando o afeto como o elemento definidor do conceito de família. Seção 4. A invasão tecnológica da intimidade e as redes da tela. Subseção 4,1. O aparelho de televisão e a reorganização da sala de estar. A introdução em larga escala e a popularização rápida do aparelho de televisão no interior dos lares a partir da década de 1950 alteraram profundamente a disposição material do mobiliário e a dinâmica de sociabilidade familiar no espaço da sala de estar. Estar. Até então, a sala de estar organizava-se em torno da lareira, de janelas com vista para a rua ou de mesas redondas voltadas para a conversação direta, para os jogos de tabuleiro, para a costura ou para a audição compartilhada do rádio, rituais que exigiam a interação verbal ativa, a troca de olhares e a comunicação presencial entre os membros da casa. A televisão transformou-se no novo centro de gravidade visual, acústico e social da habitação contemporânea, operando como um altar doméstico eletrônico. Os sofás, as poltronas e as cadeiras foram reposicionados e alinhados em semicírculo diante da tela luminosa, orientando o olhar, a postura corporal e a atenção de todos os moradores para um único ponto de recepção externa. O consumo de imagens, telejornais, novelas e programas de entretenimento em massa substituiu em grande parte as longas conversas familiares noturnas, instaurando uma sociabilidade baseada no silêncio compartilhado, na distração passiva e na redução da interação verbal. A televisão operou um paradoxo cultural na vida privada. Ao mesmo tempo em que fortaleceu a coesão física do grupo familiar ao redor do aparelho. Ela rompeu o isolamento protetor do lar ao inundar a sala de estar com os valores consumistas. Os anúncios comerciais mercantis, as violências políticas mundiais e as visões de mundo produzidas pelas indústrias culturais de massa, transformando a intimidade doméstica em um terminal de recepção contínua do espaço público global. Subseção 4,2. A proliferação do telefone e a conexão permanente com o exterior. A difusão do telefone residencial ao longo do século XX reduziu drasticamente a distância física e a barreira de isolamento geográfico que separavam a habitação familiar do restante do espaço urbano, das redes de amizade e do mercado de trabalho. O telefone permitiu que o mundo exterior penetrasse instantaneamente no recesso mais protegido da casa, a qualquer hora do dia ou da noite, através de sinais sonoros que interrompiam as rotinas, os descansos, as refeições e as conversas íntimas dos moradores, criando uma disponibilidade permanente para as demandas externas. Essa tecnologia de comunicação rápida foi apropriada de forma distinta pelos membros do lar, servindo como uma ferramenta de gestão dos negócios masculinos,
mas transformando-se na principal rede de sociabilidade afetiva, fofoca e desabafo verbal para as mulheres confinadas ao isolamento do trabalho doméstico e para os adolescentes em busca de conexão confidencial com seus amigos de escola. As longas conversas telefônicas privadas passadas nos corredores, nos cantos ou embaixo dos lençóis criaram uma nova dimensão de intimidade vocal e confidencial à distância, que escapava ao controle visual e auditivo dos demais habitantes da residência. No final do século, o advento do telefone celular individualizou em definitivo essa conexão, desvinculando o aparelho telefônico das paredes da casa para prendê-lo ao corpo e ao bolso do indivíduo, eliminando a barreira geográfica tradicional entre estar em público e estar em privado, permitindo que a esfera pessoal acompanhasse o sujeito em seus deslocamentos pelas ruas da cidade. Subseção 4,3. O paradoxo da tela. Computadores, internet e a intimidade exposta. A transição para as últimas 2 décadas do século XX e os anos iniciais do século XXI foram marcados pela introdução em massa dos computadores pessoais e pela expansão da internet no interior da vida privada, promovendo a maior mutação na percepção da intimidade e do segredo desde o surgimento do individualismo moderno. Os historiadores analisam com profundidade o paradoxo da tela contemporânea. Um dispositivo tecnológico que permite ao indivíduo permanecer fisicamente isolado, solitário e trancado na solitude do seu quarto de dormir, mas mentalmente imerso, socialmente exposto e permanentemente conectado a redes globais de comunicação, informação, pornografia e consumo mercantil. A internet e a digitalização do cotidiano operaram uma dissolução sem precedentes nas fronteiras tradicionais que separavam de forma rígida o espaço público e o espaço privado. Através do uso de correios eletrônicos, salas de bate-papo virtuais, fóruns de discussão, diários virtuais conhecidos como blogs e, posteriormente, com o surgimento das redes sociais digitais, o foro íntimo dos indivíduos foi esvaziado de seu segredo protetor para ser transformado em um espetáculo visual de consumo coletivo e monetização de dados. As pessoas passaram a registrar voluntariamente na rede de computadores as suas fotografias domésticas mais resguardadas, as suas opiniões pessoais, as suas flutuações diárias de humor, os seus consumos e os seus relacionamentos afetivos, buscando a validação de sua identidade por meio da exposição contínua de si mesmas diante de um público invisível de usuários. A privacidade deixou de ser definida como o direito ao recolhimento, ao recato e ao segredo, contra o olhar intrusivo dos outros, para se converter na exigência de exibição voluntária, espetacularização do próprio eu e transparência nas redes da tela global, encerrando a monumental obra dirigida por Ares e Dubh, com o retrato de uma civilização contemporânea que conquistou a independência individual perante o grupo. Mas que escolheu dissolver os mistérios do lar e o recato do corpo na transparência perigosa e vigiada das conexões digitais perenes, onde o privado torna-se a matéria-prima da visibilidade pública.